Como você viu aqui no Expresso CNN, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues, que foi alvo de busca e apreensão. Barroso enviou o caso para o Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar. O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca. O presidente Jair Bolsonaro retirou o senador da vice-liderança do governo e disse que, abre aspas, apenas ministros, estatais e bancos oficiais fazem parte do governo, fecha aspas. O tema do grande debate de hoje é: o senador Chico Rodrigues fazia parte do governo de Jair Bolsonaro? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Oi, Bruno. Boa noite, tudo bem, Carol? Tudo bem? E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Oi, Caio. Boa noite, Carol. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Vamos então às considerações iniciais. Começamos com você, Bruno. Obrigado, Carol. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Antes de entrar no tema de fato, é preciso que a gente faça um breve esclarecimento sobre o funcionamento da interlocução do Poder Executivo Federal com o Poder Legislativo. Pois bem, uma vez eleito, o presidente da República vai formar o seu gabinete, ou seja, vai selecionar as pessoas que ocuparão os cargos de ministro, bem como de presidente do Banco Central, da Advocacia Geral da União, das estatais, dos bancos. Essas pessoas vão compor a equipe do governo no Poder Executivo. Caberão a eles elaborar as propostas de gestão, propostas de governo, as propostas do rumo que vai ser seguido nas suas respectivas áreas. A gente observa isso quase todos os dias quando a gente assiste aqui no noticiário, aqui na CNN. A gente observa isso quando a gente vê notícias, por exemplo, sobre as propostas da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, por exemplo. O fato é que os membros do Poder Executivo devem apresentar esses projetos, mas esses projetos, na maioria das vezes, na maioria esmagadora, depende de aprovação pelo Poder Legislativo, de aprovação de leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, até mesmo aprovação de emendas constitucionais, como a gente vê aqui sempre. É por isso que, para que se possa implementar os seus projetos, o Poder Executivo, o presidente da República, precisa de parlamentares, deputados, federais, senadores, que representem o governo nas casas parlamentares. Esses parlamentares são os líderes do governo, na Câmara, no Senado, nas casas parlamentares. Esses deputados, senadores, eles devem ser de extrema confiança da presidência da República e de todo o seu gabinete, porque eles têm como função levar aos seus pares, ou seja, aos outros senadores e deputados, as propostas do governo e trabalhar na articulação da sua aprovação. Obviamente, os líderes parlamentares não fazem parte do Poder Executivo, como os ministros de Estado. No entanto, evidentemente, eles fazem parte da estrutura do governo. Eles são engrenagens absolutamente necessárias e relevantes para o funcionamento do governo e têm ligações com a presidência da República, muitas vezes mais estreitas do que com os próprios ministros. Portanto, mais uma vez, é importante deixar claro: as lideranças do governo nas casas parlamentares não fazem parte do Poder Executivo, mas integram de maneira inexorável o funcionamento do governo. E a nomeação das lideranças é feita pela própria presidência da República. A nomeação dos líderes é, inclusive, assinada pelo presidente da República. É uma escolha privativa do presidente da República, assim como são escolhas privativas do presidente da República quem serão seus ministros. Aliás, ambas as funções estão intimamente ligadas, porque de nada adianta ter o ministro mais virtuoso, mais capacitado, se você não tiver líderes capazes de levar às casas parlamentares as razões do governo, capazes de convencer os demais deputados e senadores de que os projetos do governo são importantes e que devem ser aprovados. Ora, nesse cenário, compreendendo as engrenagens do governo, é muita ingenuidade, com uma dose cavalar de devoção referencial, acreditar que os líderes do governo não têm nada a ver com o governo. Observem o desatino, o absurdo dessa frase, dessa prosápia estulta, como diria Graciliano Ramos. Os líderes do governo não têm nada a ver com o governo.
Há de se ter uma reverência cega às narrativas oficiais, já alardeada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, de que seus líderes nada têm a ver com ele, não tem nada a ver com o governo. É o mesmo tipo de ablepsia necessária para acreditar, como crianças acreditam em fadas e gnomos, que não há qualquer caso de corrupção rondando o governo. Como se as investigações já não tivessem demonstrado a ligação dos filhos do presidente e membros do chamado gabinete do ódio que habitam os corredores do Palácio do Planalto em esquemas de manipulação de informações e de disparos em massa em redes sociais, tudo isso narrado e confirmado por ex-aliados. Como se o ministro do Meio Ambiente não tivesse sido condenado em uma ação de improbidade administrativa por infrações ambientais, inclusive pela adulteração de documentos. Como se o chefe da SECOM, Fábio Weingarten, não tivesse sendo investigado por corrupção, peculato, advocacia administrativa, por ser sócio majoritário de uma empresa que recebeu vultosas verbas de comunicação. Como se o ministro do Turismo não tivesse sido denunciado pelo Ministério Público Federal pelo esquema das candidaturas laranjas do partido do presidente da República, em 2018. Isso, para não falar das ligações históricas da família Bolsonaro com Fabrício Queiroz, para não falar de rachadinha, de empréstimos nunca esclarecidos, de cheque nas contas da primeira-dama, de funcionários fantasmas de gabinete, inclusive de valores de caixa 2 pagos por empreiteiras que o próprio presidente da República, enquanto candidato, admitiu ter recebido por meio do seu partido. Veja que sequer a gente precisa falar da ligação do governo com os seus próprios líderes. A gente não precisa falar da busca e apreensão sofrida pelo líder da Câmara, Ricardo Barros, ainda no mês passado. A gente nem precisa falar da constrangedora apreensão de valores nas partes íntimas do vice-líder do Senado, Chico Rodrigues, na data de ontem. Não adianta tapar o nariz, não adianta fechar os olhos, nem tentar passar qualquer pano. O cheiro está no ar. A sujeira está por todos os lados e o caldo está entornando no chão. Vamos agora às considerações iniciais de você, Caio. Claro. Bom, embora a circunstância do flagra seja bem peculiar e até cômica, esse é um assunto para ser debatido com seriedade, A conduta potencialmente ilícita de um senador da República. Se confirmadas as suspeitas das autoridades policiais, o senhor Chico Rodrigues é parte de um esquema imoral e criminoso de desvio de verbas públicas destinadas ao enfrentamento da pandemia. Claro que isso jamais pode ser normalizado, mas não é nenhuma novidade vermos um parlamentar brasileiro envolvido nesse tipo de escândalo. O levantamento do Estado de São Paulo sobre essa nova legislatura revelou que a intuição coletiva já sinalizava. Mesmo com a renovação recorde de 2018, o nosso Congresso ainda é composto pela escória da sociedade e não representa o verdadeiro caráter da esmagadora maioria da nossa população, que é honesta e trabalhadora. Na Câmara Federal, 160 deputados já iniciaram seus mandatos respondendo a processos penais por corrupção, lavagem de dinheiro, improbidade administrativa, danos ao erário público, enriquecimento ilícito, estelionato, assédio sexual. E no Senado, a estatística é ainda mais assustadora. 38 senadores, ou seja, quase metade da casa, está às voltas com as autoridades policiais e judiciais. É nessa conta que entrou, de forma espetaculosa e bem bizarra, o senhor Chico Rodrigues. Mas quando nós denunciamos essa verdadeira cleptocracia no Legislativo, sempre tem um falso moralista para nos acusar de criminalizar a política, como se nós não fôssemos as vítimas e os políticos, esses sim, os criminosos. Mas há um sinal positivo nesse episódio anedótico aí da delinquência política nacional. O desespero sôfrego da imprensa em associar o senador de cuecas recheadas ao presidente da República. É um sinal positivo porque evidencia a ausência de escândalos de corrupção na administração federal desde janeiro de 2019, um recorde histórico de zelo com a coisa pública. Apesar da sua má vontade crônica e de todos os esforços investigativos, o jornalismo militante ainda não conseguiu atribuir ao presidente ou a qualquer membro do primeiro escalão do governo Bolsonaro crimes contra o erário federal. Mas na ânsia de desgastarem a imagem da presidência da República, alguns colegas caem, ou melhor, se estatelam em contradição. O espectador vai se lembrar. Eles alegavam que as nomeações para as diretorias e superintendências da Polícia Federal configuravam interferência política nas investigações. Mas vejam só, foi a Polícia Federal que deflagrou a ação contra o senador Chico Rodrigues, que é da base do governo. Cadê a interferência? Vocês acham que o presidente usaria sua suposta influência na PF
para ir atrás de um aliado político? E se fosse para ele interferir de alguma forma, não seria tentando frear a investigação? Parece que a autonomia da Polícia Federal em relação ao governo, né, e seus aliados continua vigente, ao contrário do que foi ventilado por quem desconhece ou finge desconhecer a real independência dessa valorosa instituição. Também diziam, né, os analistas de plantão, que faltava ao Executivo aquela capacidade de diálogo e articulação para garantir a governabilidade ou a harmonia entre os poderes. Pois bem, o presidente tirou seus aliados de primeira hora das posições de liderança na Câmara, no Senado e no Congresso e distribuiu esses postos entre os partidos do Centrão, DEM, MDB, PP, PL, PSD, as siglas com as maiores bancadas que não fazem oposição ideológica às propostas do governo. Atualmente, dos 29 parlamentares em posições de liderança, apenas 2 são do PSL, né, e um deles é o filho do presidente. O resto está distribuído exatamente como a imprensa especializada queria e agora critica. Isso com a vantagem de que o Bolsonaro não entregou nenhum ministério a caciques de partidos fisiológicos, pelo menos não ainda, e limitou a participação dos indicados do Centrão na gestão federal a cargos que administram só 2% do orçamento, uma redução drástica e fundamental em relação aos governos Temer, Dilma e Lula, todos eles marcados por escândalos de corrupção, inclusive envolvendo estatais que nesse governo votaram a ser lucrativas. Mas, enfim, identificadas aí as flagrantes contradições dessa imprensa que questionava a autonomia da Polícia Federal e sempre exigiu do governo uma articulação política pragmática que garantisse a tal governabilidade, aqui eu compartilho com o espectador uma constatação chocante, com base naqueles números preocupantes compilados junto aos tribunais que eu já falei para vocês. Se 1/3 do Congresso Nacional está enredado em processos criminais, é virtualmente impossível formar uma maioria, né, que não envolva o apoio de parlamentares criminosos. Né? Agora, isso é muito diferente de ser condescendente, de ser leniente com práticas ilícitas. E, nesse sentido, o presidente agiu de forma correta ao afastar o senador da vice-liderança, porque, nesse caso, há muitos indícios de conduta criminosa. Mas, respondendo à pergunta em debate, isso significa que o senador Chico Rodrigues faz parte do governo? É claro que não. Para sustentar um despropósito desses, a gente teria que anular o princípio da separação dos poderes e rasgar a Constituição Federal, que explicitamente estabelece e reforça a independência entre governo, parlamento e justiça. Ocorre que o processo de legislar, assim como as dotações orçamentárias, envolvem os 2 poderes eleitos, o executivo e o legislativo. Por isso, o sistema republicano brasileiro prevê que o governo escolha entre os parlamentares alguns representantes para serem os seus interlocutores preferenciais junto à Câmara e junto ao Senado. Mas nem forçando dá para afirmar que os 29 deputados e senadores das lideranças e vice-lideranças do parlamento fazem parte do governo. Eles fazem parte do Congresso Nacional. Qualquer conclusão fora dessa realidade institucional é muito mais torcida do que análise. Caso no grande debate de hoje, vamos aos argumentos finais. Começamos com você, Caio. 1 minuto. Bom, eu queria destacar, como eu bem disse, que existe aí uma grande torcida, certo, contra a presidência da República, um esforço conjunto aí de alas militantes em fazer esse desgaste de imagem, esse tipo de coisa. E fica muito claro, né, que quando você tenta quebrar a questão da separação dos poderes para transformar um parlamentar eleito fora da folha de pagamento da União, né, que não integra o governo, quando você quer juntar isso e fazer essa associação de imagem, por mais que ela possa fazer sentido do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, não. Então, de novo, não se trata de um quadro do governo Bolsonaro, se trata de um quadro do Congresso Nacional. E como eu pontuei, é estatisticamente impossível aprovar qualquer coisa na Câmara ou até mesmo escolher interlocutores que não tenham alguma complicação penal.
Claro, uma vez que se verifica isso e que há indícios robustos, né, de prática criminosa, tem que fazer exatamente o que o presidente da República fez e afastar esses aliados, né, no que lhe compete, que é só o cargo da vice-liderança. Acabar com o mandato dele, isso é uma decisão do próprio parlamento e de afastamento, no caso, a justiça, como decidiu bem o ministro Barroso.